Hey there, how are you? Aqui é o Lucas do Clube de Inglês e hoje eu quero falar sobre as 1000 palavras mais usadas em inglês. Será que se a gente souber essa lista, será que se a gente souber todas as 1000 palavras, a gente vai conseguir falar inglês, entender a maior parte das coisas? Logo depois da vinheta eu vou falar sobre isso. Então, as 1000 palavras mais usadas em inglês, né? Esse assunto aí, volta e meia, vem à tona, né? Algum site faz uma lista ali, alguém publica alguma coisa sobre as 500, as 1000, as 2000 palavras mais faladas em inglês. E daí os alunos sempre perguntam, né? O pessoal vem me perguntar, se eu estudar essa lista, será que é bom? Realmente, eu já vi alguns lugares falando que, por exemplo, se você souber as 100 palavras mais usadas em inglês, você vai entender 50% do texto. Isso porque 50% de qualquer texto em inglês, e texto não entenda só uma coisa escrita, né? Pode ser uma fala também, enfim, uma música, um filme, tudo que tem idioma inglês, 50% do que vai estar escrito ali faz parte das 100 palavras mais usadas em inglês, as 100 palavras mais comuns. E se você então souber as 1000 palavras mais comuns em inglês, 80% então dos textos são formados por essas 1000 palavras, ou seja, teoricamente, se você dominar as 1000 palavras mais usadas em inglês, você vai estar então entendendo aí 80% do conteúdo das coisas. Mas será que as coisas funcionam bem assim, desse jeito? Então, mais ou menos, não é bem por aí. Por quê? Porque saber palavras não quer dizer que você sabe inglês. Então, primeiro, como é que você vai fazer para estudar essas 1000, essas 100 palavras? Você vai imprimir essa lista e daí tentar anotar ali o significado de cada um? Será que se você estudar desse jeito assim, sem contexto, será que essas palavras elas vão ficar na sua cabeça ou você vai acabar esquecendo elas? Eu acho bem provável que no fim você vai acabar esquecendo elas. Mas até vamos levar em consideração que você nem esquece as palavras. Digamos que você estudou ali a lista e aquelas palavras realmente fixem na sua cabeça. Você agora sabe as 1000 palavras mais usadas em inglês. E teoricamente, né, segundo os estudiosos ali, você vai então saber 80% de um texto em inglês. Será que assim você vai conseguir entender ali pelo menos 80% do sentido realmente daquele texto? Você vai entender mesmo 80% ou a grande maioria do sentido que aquele texto está querendo falar? Então, mais uma vez, não é bem por aí. Por quê? Porque palavras isoladas não são uma língua, né? Uma língua é muito mais complexo do que a gente saber as palavras isoladas. E além das palavras isoladas, a gente ainda tem pronúncia, né? O listening, saber entender as palavras. De vez em quando você vai saber as palavras, só que você não vai ter entendido porque o americano, na hora que ele fala rápido. Ele fala rápido porque ele está acostumado a fazer aquilo e pra gente é difícil. Então muitas vezes, quando você vai conversar com um americano, ele falou um monte de palavra que você sabe, que você conhece, sabe o significado dela, só que você não entendeu aquela palavra. Então você não entendeu o sentido do que ele quis dizer. Além disso, também, na hora que eu quero formar uma frase, por exemplo, não quer dizer que se eu souber todas as palavras, eu vou conseguir realmente formar essa frase. Olha só esse exemplo. Se você quiser dizer a seguinte frase: sobre o que você está falando? Sobre o que você está falando? Como é que você vai falar essa frase em inglês? Digamos que você saiba todas essas palavras, né? Então, sobre o que você está falando. Essas 6 palavras aí você conhece em inglês. Se a gente botasse elas ali direto, traduzindo assim literalmente para inglês, ficaria about what you are talking. About what you are talking. About what you're talking. Isso não faz o menor sentido. Não é o jeito que as pessoas realmente falariam em inglês. Em inglês a gente teria que primeiro falar what. Aí, what are you? A gente vai inverter então ali, né? Não seria what you are, seria what are you talking, e o about lá no final. What are you talking about? Ou seja, eu posso saber what, posso saber are you talking about, só que eu não consegui formar essa frase, porque eu não entendi a estrutura de como que se fala as frases em inglês. Ou seja, o idioma é muito mais do que saber palavras. A gente tem que saber muitas coisas além disso. E é por isso que se eu estudar ali a lista das 1000 palavras mais faladas em inglês, eu não vou exatamente, né, naturalmente falar inglês. Eu tenho que saber muita coisa além disso.
Para te dar um exemplo, eu vou agora te mostrar um trecho da série Friends em inglês. Vou mostrar um trecho de 1 minutinho dessa série, né? Parecido com a nossa série ali em inglês pop, mas esse não é o inglês pop, então eu não vou fazer exatamente ali aquelas 3 vezes, não vou mostrar a tradução e tal. Se você quiser assistir um inglês pop, só botar aí no nosso canal, a gente tem uma playlist com todos os inglês pop. Então você pode assistir aí logo depois. Agora, eu só quero te mostrar aí o trecho dessa série em inglês, e depois vamos analisar ele e vamos ver se dá para entender ele sabendo as 1000 palavras mais usadas em inglês. Come on, Daddy, listen to me. It's like all of my life, everyone has always told me, you're a shoe. You're a shoe, you're a shoe, you're a shoe. And then today I just stopped and I said, what if I don't want to be a shoe? What if I want to be a purse? You know, or a hat? No, I don't want you to buy me a hat. I'm saying that I am a hat. It's a metaphor, Daddy. You can see where he'd have trouble. Look, Daddy, it's my life. Well, maybe I'll just stay here with Monica. Well, I guess we've established she's staying here with Monica. Well, maybe that's my decision. Well, maybe I don't need your money. Wait, I said maybe! Tá, e aí, como é que foi? Deu pra entender esse trecho? Deu pra entender o que os personagens ali falaram? Então, e se eu te disser que mais de 90%, ou seja, a grande maior parte desse trecho da série Friends tá na lista das 1000 palavras mais comuns em inglês. Mais de 90% das palavras que eles falam estão realmente nessa lista. Será que a pessoa que sabe essa lista decorada, ela conseguiu entender realmente grande parte ali, a maior parte, conseguiu entender 90% do sentido do que eles quiseram falar? Então, talvez ainda tenha tido aquele problema ali que eu tinha falado antes, que era sobre o listening, né? Talvez a pessoa saiba a palavra, mas não conseguiu entender porque fala muito rápido e tal, talvez seja difícil. Então vamos fazer o seguinte, eu agora vou lendo devagar esse trecho para eliminar essa barreira. Então eu vou falando bem devagar, se você conhece a palavra, você vai então entender essa palavra. E eu ainda vou botar escrito aí para você ir lendo e ir acompanhando então à medida tudo que eu tô falando. Daí a gente vai eliminar esse problema com o listening. Se você sabe a palavra, então você vai entender. Vamos ver se assim vai dar para entender o sentido. Tá, então vamos lá. A Rachel então começa ali falando no telefone com o pai dela. Come on, Daddy, listen to me. It's like all of my life, everyone has always told me, you're a shoe, you're a shoe, you're a shoe, you're a shoe. And today, I just stopped and I said, what if I don't want to be a shoe? What if I want to be a purse, you know? Or a hat? No, I'm not saying I want you to buy me a hat. I'm saying I am a hat. It's a metaphor, Daddy. Daí o Ross fala, you can see where he would have trouble. A Rachel depois continua, look, Daddy, it's my life. Well, maybe I'll just stay here with Monica. Daí a Monica, isso não estava muito previsto, né? Daí a Monica, well, I guess we've established who's staying here with Monica. E depois a Rachel termina, well, maybe that's my decision. Well, maybe I don't need your money. Wait, I said maybe. E aí, agora ficou mais fácil? Eu fui falando bem devagar, então eu eliminei a dificuldade que você teria então com o listening, né? De talvez você conhecer a palavra, mas você não entender que ela estava ali, porque você realmente não conseguiu entender a palavra. Estava até escrito, então se você sabe o significado da palavra, você teria entendido ela sem problema. E aí, se eu te dissesse que na verdade 91,5% na verdade, das palavras daquele trecho estão naquela lista de 1000 palavras mais usadas. É isso mesmo, eu tive o trabalho de olhar palavra por palavra qual que estava na lista e qual que não estava. Adivinha só, as únicas palavras que não estavam era daddy, shoe, hat, purse e metaphor. Só essas 5 palavras que na real elas se repetiam, né? Então eu botei na verdade até o quanto de vezes que ela repetia, até isso ficou meio complicado, porque ela falava you're a shoe, you're a shoe, you're a shoe, então ela falou shoe várias vezes e eu botei. Essas 5 palavras aparecem 11 vezes e esse trecho tem 130 palavras, ou seja, as palavras que não estão na lista dão só 8,5%.
Ou seja, você deveria, se você sabe toda a lista, você deveria ter entendido 91,5% de todas as palavras desse trecho. Mas e sabendo 91,5% das palavras do trecho, será que você teria entendido realmente mais de 90% do sentido do trecho? Eu acho que não, porque olha só, vamos dar uma olhada ali no início daquele trecho, como é que era. Ela falava, come on daddy, né? Depois explicava pra ele e falava, eu não lembro agora exatamente como é que era, mas era algo do tipo, it's like all of my life, people told me, you're a shoe, you're a shoe. Se você sabe as 1000 palavras, você vai saber o que é you e sabe o que é are, you are. Mas talvez você não saiba o que é shoe. Daí você entendeu o que ela falou, você é alguma coisa. Só que essa alguma coisa é super importante para o contexto, né? Do que adianta saber que eu falei que você é alguma coisa se eu não sei o que é essa coisa? Aí depois ela falou, you are a purse. Você sabe o que é you are a, mas não sabe o que é purse. E aí, como é que fica o sentido do negócio? Você entendeu até agora que ela falou você é alguma coisa, você é outra coisa, só que você não sabe o que ela está falando. Ou seja, esses 8,5% na real é bem importante para a gente entender o sentido desse texto. Ou seja, é por isso que eu digo que não vale muito a pena a gente gastar o nosso tempo estudando uma lista e tentando decorar ali as palavras, as 1000 palavras mais usadas em inglês. Por mais que talvez a gente saiba essas palavras, mesmo assim talvez a gente não consiga entender um texto. Mas, para você que quer muito estudar essas palavras, eu tenho até um jeito para você estudar as palavras mais faladas em inglês sem ter que fazer esse negócio chato de imprimir uma lista e tentar, então, anotar o significado de cada palavra daquela lista e tentar decorar ela sem contexto. Repara só, eu não te mostrei que 91,5% das palavras desse trecho aí que eu te mostrei faziam parte daquela lista? Ou seja, se você estudar esse trecho que eu te falei, você vai estar acabando estudando muitas das palavras que estão naquela lista. Ou seja, basicamente porque aquela lista são realmente as palavras mais faladas em inglês. Ou seja, tu tem como estudar aquela lista sem estar estudando exatamente a lista. Deu pra entender? Se elas são as palavras mais comuns em inglês, é só tu estudar qualquer coisa de inglês. É só tu estudar uma música, tu assistir um filme, ver sobre a legenda dela, como é que tá. É só você ler um artigo de um jornal, porque ao mesmo tempo você vai estar estudando então as palavras mais comuns em inglês. Só que vai ser uma coisa muito mais divertida do que fazer, né? Muito menos monótono do que você pegar uma lista e sair decorando ali as palavras daquela lista. Então, resumão do vídeo de hoje. As 1000 palavras mais usadas em inglês são sim mais de 80% de todos os textos que você vai ver em inglês, a grande maioria, só que se a gente souber essas palavras, não necessariamente eu vou entender a grande maioria do sentido daquele texto. Vale a pena eu estudar as 1000 palavras, enfim, as palavras mais comuns em inglês? Vale, mas não imprimindo uma lista e anotando o significado delas. É só eu estudar qualquer coisa de inglês que eu vou estar estudando as palavras mais comuns de inglês. Lógico, né? Porque eu estou estudando inglês. Ou seja, vai escutar a tua música, assiste a tua série favorita, teu filme favorito, lê algum livro, algum jornal em inglês, assiste um podcast que você vai estar estudando então as palavras mais comuns de inglês, só que de um jeito muito mais divertido e mais eficiente. E era isso que eu queria falar hoje sobre as 1000 palavras mais comuns em inglês e eu vejo vocês na próxima. See you guys on the next one.